Começar por isso, então? Essa notícia? Aí a pauta é tua. Então tá Pode tocar. Após a saída de Roberto Cláudio, o PDT espera agora a desfiliação de Ciro e Sarto e deputados estaduais. Olha só, rapaz, longe de mim aí querer taxar aí a lataria de alguém. Mas se tem uma coisa que o Sarto é feinho, né, coitado? Ó o bullying. Caraca, bicho. Ele diz... a lataria dele destoa, velho. Mas o Roberto Cláudio parece o... Como é que é o nome daquele do Batman? Roberto De Niro. Não, o Pinguim, o outro. O Pinguim do Eu Batman. tô ligado. E pior que parece mesmo. Que isso, cara. Então tá aí. O ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o ex-presidenciável Ciro Gomes e os deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho adotarão o mesmo caminho do ex-prefeito Roberto Cláudio e, a qualquer momento, anunciam desfiliação do PDT. Coloca aqui como fato, hein? Coloca como fato. Matéria do Ceará Agora. Quem for concorrer às eleições de 2026 tem até 6 meses antes do primeiro turno para se afiliar a uma legenda. O calendário os favorece, ou seja, não há necessidade para tanta pressa, mas, por outro lado, as cobranças para uma definição partidária geram pressão para uma definição mais cedo. Ambiente desfavorável. O clima é desfavorável à permanência do grupo cirista no PDT. O ambiente ficou turbulento desde a derrota das eleições de 2024. O partido se dividiu no segundo turno e muitos pedetistas correram para os braços do então candidato do PT, o prefeito eleito Evandro Leitão. A construção de uma aliança mais ampla com o PT começou a ser desenhada no segundo turno da capital e ficou consolidada no âmbito estadual com a entrada de militantes do PDT no primeiro escalão do governo do estado. No cenário nacional, a legenda enfrenta conflitos com o governo Lula após o então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, ser exonerado no meio do escândalo dos desvios de 6,3 bilhões de aposentadorias e pensões. Agora, quase 100% governo na capital e no estado, o PDT, sob o comando do deputado federal André Figueiredo, trabalha para construir a candidatura da Câmara e Assembleia Legislativa. 4 deputados federais, Idilvan Alencar, Roberto Monteiro, Mauro Filho e Eduardo Bismarck, estão de malas prontas para deixar a sigla. A situação pré-eleitoral do PDT fica cada vez mais difícil e, pelo cenário atual, o partido terá dificuldades para, em 2026, eleger um deputado federal e pelo menos 2 deputados estaduais. Caraca! O PDT tá em clima de quem sair por último apaga a luz, né? Pois é, até o Benevides vai embora também, né? Porra. Cara, e cláusula de barreira tá difícil agora, hein? E era um dos estados que mais puxava deputados pro PDT. Pois é, né? cara. Se eu não me engano, tinha uns 5 que era do PDT, que é do Ceará. Aí a bancada já tava pequena. Agora, com esse desembarque aí, vai... Cláusula de barreira, vem que vem. Caraca, bicho. É o fim? Podemos? Aqui acabou, eu acho. Decretar, será? Eu não sei. Você ainda tem. Você ainda vê. O Ciro não saiu, né? E eu acho que ele não sairá do PDT. Ah, é? Você tem essa teoria aí? Conte pra tenho. nós essa teoria. Essa teoria é importante, conta aí. Por que é uma teoria da minha cabeça? Não, conte a teoria, pô. Teorias são sempre... Quem embasa a teoria? Explica pra nós, eu também. Quem embasa a teoria é o meu cérebro. Então, a gente quer saber como é que funciona o seu cérebro. Achismos. Como é que funciona o seu Android? Eu acho que, assim, se ele não... Porque até agora ele diz que ele não tem interesse nenhum em se candidatar a nada. Sim. Isso vem da boca dele, tá? E aí eu acho que não tem por que ele trocar de partido. Então, mas a situação... Mas a mesma boca dele que fala isso é a mesma boca que fala que ele fica numa situação constrangedora com o partido dele sendo conivente, né? Nas palavras dele, conivente com a Lastro, né? Pois é. E esse negócio dele dizer não sou candidato, pra mim é muito mais um artifício defensivo, porque acontece o seguinte, quando o Ciro se anuncia fazer qualquer coisa, já existe uma série de movimentos encadeados que o PT, quem quer sufocar qualquer tipo de coisa, já faz. A gente já vê a mídia, começa a soltar notícia, um grupinho já começa a fazer algum alastro, a gente sabe que isso acontece, a gente já viveu isso na pele, né? Então acontece, eu acho que é o seguinte, esse de dizer que não vai se candidatar a nada, é mais uma questão de proteção mesmo, assim, já
prevendo esses alastros, seria anunciar qualquer postura. Então eu acho que ele vai se candidatar a alguma coisa. Eu tava achando que seria o governo do Ceará, né? Eu tava achando que seria por aí, retomar lá o posto perdido, né? E eu acho que ele precisa, que o Ciro eu acho que não tem mais como. Eu acho que o Ciro no PDT, ele, tipo assim, o PDT pode ser um partido que não dá base eleitoral para ele, mas querendo ou não, dentro do PDT, ele ainda é tratado com bastante prestígio, sabe? Se ele for se meter em outro partido para não ser nada, ele simplesmente vai viver num escanteio total, sabe? Eu acho que o PDT ainda mantém para ele algum prestígio e acho que o Roberto Cláudio indo para o União Brasil, por exemplo, abre margem para que, numa eventual coligação para o governo do estado do Ceará, o PDT pode acabar apoiando o União Brasil e não o PT. Então, mas pelo visto ali não tem como, porque parece que tá 100% com o PT, né? 100% que eu falo assim, não é uma questão partidária, mas é questão de... Mas vocês acham que essa postura vai se manter depois do que aconteceu com o Carlos Lupe? Eu acho que não só vai, como está se mantendo, né? Não, eu acho que... No primeiro momento teve aquele... Porque o que saiu, pelo menos o que saiu na imprensa, foi que a indicação do Volney é uma indicação própria do Lula, que não é indicação do Carlos Lupe, que e o próprio PDT diz que aquela cadeira não é do PDT. Então, e foi esse primeiro momento que falou isso. Depois, logo em seguida, já veio os senadores do PDT falando, não, tamo junto no governo ainda. Tipo, não, é nóis. Ah, mas daí é para manter a boquinha também, né? Então... Mas eu aguardaria para ver quais serão os movimentos do partido na questão eleitoral. Não tá claro para mim ainda. Tipo assim, não tá tão certeiro para mim assim que o PDT vai inteiro com o Lula de novo. Nossa. Eu acho que nas próximas eleições tende, inclusive, a regionalmente se pulverizar bastante. Isso. Para mim tá claríssimo isso, Sara. Assim, para mim tá claríssimo que o PDT... Eu também acho. Inclusive, até o fato do Lupe ter voltado pro cargo de presidente do PDT mostra que ele tá a posição do Lupe que vai se manter, a linha do Lupe que vai seguir, entendeu? E eu acho que necessariamente isso aí gera uma ruptura futura aí. Que ele talvez não vai conseguir segurar no PDT lá do Ceará e nem no Nacional. Que, né? Querendo ou não, uma decisão que vem de cima e tudo. Eu acho que se não mudar os comandos do PDT, uma reforma muito radical, que eu acho que não vai acontecer, a tendência é seguir pela linha do governista. E necessariamente a ruptura vai acontecer. E nessa questão do prestígio, eu acho que nesse novo PSDB aí, né? Como é que vai ser o P, né? Esse UP aí, eu acho que ele entra com uma posição de prestígio também, né? Inclusive, eu acho que vai, no primeiro momento, ser até bom ali para esse novo P, já que... Não, mas aí eu acho que ele não iria para esse União Popular. O Ciro não faria isso. Eu acho que ele iria para o Partido Novo que vai surgir da união do PSDB com o Podemos, que não vai é ter o P? outro nome, a convite. Não, esse aí é o que vai surgir então. do Desculpa, União gente, com o desculpa. PP. Eu tô falando esse mesmo aí, Denis, desculpa, gente. Por causa do convite que ele recebeu lá do PSDB do governador. Com quem? Do PSDB com o Podemos. Ah, não tem Porque nome daí ainda? eu acho que daí ele vai poder ter como trazer a ala dele, já fazer uma maioria, fazer uma força, entendeu? Porque se ele trouxer a ala cirista, digamos assim, de dentro do PDT, ele já chega no partido com uma certa posição, entendeu? E aí ele consegue. Se for um plano regional... Mas eu acho que mesmo na direita, o Ciro também não é unanimidade. Eu acho que não existe uma posição certa ou uma oportunidade para o Ciro se candidatar a qualquer coisa em qualquer lugar. Eu acho isso, e acho que a postura do partido só será definida a partir do momento em que as coligações, as coisas para as eleições em si, começarão a se firmar mesmo, entendeu? Não, Sara, mas nesse PS Demos aí tem espaço para ele, porque ele já vem nessa parceria com mas ele não é unanimidade. Mesmo não, unanimidade não, absolutamente não, né? Mas ele vai sair. Não, ele não é unanimidade nem no PDT, né? Mas a minha posição, tipo assim, até agora o que eu estou entendendo é que o Ciro não pretende se candidatar a nada. Em não se candidatando a nada, eu acho que não faz sentido ele trocar de partido.
Não, eu entendi. Deixa eu terminar de colocar minha opinião, que eu coloquei ali meio confuso. O Denis me interrompeu com um legítimo lugar de fala, porque eu tava falando besteira. Mas enfim, e vamos chamar esse partido novo aí de PSDemos. Tá? PSDemos, que é o PSDB com o Podemos. Esse PSDB, PSDemos, ele é, em tese, hoje a gente enxerga ele como uma centro-direita, né, que tá no vácuo, né, porque não é a centro-direita 100% bolsonarista, tal, fica ali meio que tentando ser assediado pelo bolsonarismo, e ao contrário, essa ala dissidente do PDT é uma centro-esquerda que não é petista, né? Então é meio que um início de uma junção de um centro-direita com um centro-esquerda, né? E aí Pode crer, verdade. O quadro mais significante que consegue estar trazendo cargos e consegue trazer mais votos é essa turma do Ciro aí. Então eu acho que ele vai entrar dentro desse PSDemos já com algum prestígio, como diz a Sara. Não é o mesmo prestígio que tem dentro do PDT, isso eu concordo com a Sara. Porém, é um prestígio também, mas é um prestígio diferente, né? Eu enxergo desse jeito. Mas eu acho que o cálculo do PDT, pela vinculação que o partido tem com as figuras que estão saindo dele, entendeu? Especialmente Mauro Benevides e tal, eu acho que o partido em si pode querer aguardar para ver como estará, tipo assim, o ambiente eleitoral até o último momento para definir quem eles vão apoiar. Porque provavelmente ainda permanecem no PDT figuras que têm algum tipo de confiança dos parlamentares e que pode criar espaço dentro do cabide de empregos para a penetração do PDT ainda, porque uma das fragilidades do PDT é a falta de dinheiro para poder fazer campanha, a falta de espaço, Mas essas bases que você está falando, Sara, eu concordo, essas bases que você está falando, eu concordo, mas elas não conseguem trabalhar em áreas que não são núcleo lulista. Ela não consegue conversar com a outra força. E em um cenário tanto regional como no Ceará e tanto federal, né? O tipo de conciliação não tem como se fazer uma conciliação com as forças lulistas, né? Não tem como. É porque a proposta no Ceará é uma frente ampla, né? Eu não tô falando isso de moral, não, tá, gente? Tô falando da questão moralista, não. Tô querendo dizer da questão de você tirar o governo atual, de você ser uma oposição. Então, a partir do momento, mano, se assume um papel de oposição. Que essa me parece que é claro para nós três que o Ciro e o grupo, o Ciro, né, e esse outro povo do PSDemos aí assumiram. É claro, eles são oposição ao governo atual, tanto na questão regional do Ceará, quanto na questão nacional. Então, a partir do momento que você se toma essa postura de oposição, você precisa conciliar ou negociar com essa outra força, né? Então não tem muito... Mas o que acontece é que o União Brasil, esses partidos mais de centro, eles fazem o jogo que o Ciro já disse que, assim, que ele não joga mais. Então, cara, seria uma contradição gigantesca ele precisar. Mas na questão lá do estado regional, para regional, Sara, regional. Para regional, acho que regional faz sentido. Regional faz sentido. Na federal, na nacional, eu acho que faz sentido sua colocação. Agora, na regional não faz tanto, porque lá na regional eles são oposição. Porque o União Brasil é o partido do Capitão Wagner, né? E o Capitão Wagner não gosta muito do Ciro. Tá, ele não gosta nada. Até o PL, que tá a galera do PL, já a nível nacional, falou que não rolaria aliança e a galera a nível regional tá querendo fazer a aliança. Porque aquele então é uma questão de diferença de contexto, o inimigo do meu amigo, né? Ele acaba... ele e aí sei lá. Eu acho que não. Não, acho que nada a ver. É porque, assim, o Roberto Cláudio e o... É Tasso, né, o nome dele. Eles ainda têm uma caminhada política que pretendem trilhar. Não é o caso do Ciro, entendeu? Sara, mas tem uma coisa ambígua do que o Ciro fala. E eles dependem no microfone. Que o PDT não pode dar. Então, o Ciro ele faz um movimento que é ambíguo. O que ele fala no microfone, o que ele faz, parece assim, que ele tá articulando em bastidores,
são contraditórios, são movimentos contraditórios, tá ligado? E eu acho que isso aí é fazer política mesmo, que ele tá articulando e falando outra coisa e dando aquele coisa e ele tem que fazer mesmo, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que ele tá captando. Muito. Eu acho que ele tá captando. E eu também concordo com você de que o movimento vai ser feito na janela partidária. Quando ali estiver na iminência de fechar a janela partidária, é que daí os movimentos, todo mundo vai colocar as cartas na mesa. Então, até lá, esse desembarque pode realmente não ser tão rápido, né? A galera pode segurar no PDT aí até o final do ano e tudo, mas quando a janela partidária estiver fechando, aí a gente vai ver o movimento acontecer. E a gente sabe que na última janela partidária, um monte de gente desembarcou do PDT, né? Que já foi um movimento que já estava mais fragilizado do que teve na anterior, parecia que estava mais forte, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? E aí, quando foi no finalzinho da janela partidária, perdeu deputados, né? E aí, que todo mundo já queria de primeiro turno apoiar o Lula logo, né? E se o PDT ficar nesse negócio aí de estar junto com o governo na iminência de uma eleição, que é quase certo que o governo vai perder, acho que vai ter outro desembarque. Então, só vamos ser pragmáticos aqui. Vamos colocar aqui. O que o chat está falando? Vamos ver o que o chat está falando. O Joia falou: Denis tem um ponto. O Vini falou: acredito que o Ciro esteja mais focado no escritório e na advocacia mesmo. O Vini tá indo numa linha. É essa sua linha, Sara? De tipo assim, mano, estão complicando demais. É mais fácil acreditar no que está sendo dito. Tipo assim, o Ciro já falou e é isso. Porque o que acontece? Vou falar como eu tô lendo o Ciro agora. Tá? Eu não quer dizer que em 2026 tudo mude. Não quer dizer isso, tá? Só que agora, o que eu tô vendo agora dele? O Ciro, ele tá advogando, ele tá no escritório e uma das coisas pelas quais ele tá responsável é para ser consultor de contratos públicos. Tá? Então ele está bastante assim interessado em estudar segurança jurídica. Então ele vai falar isso muitas vezes, sabe, em palestras. Segurança jurídica, a questão dos contratos, a forma como o STF tem lidado com a jurisprudência, etc. Ele vai falar muito sobre isso daqui para frente, sabe? Qual é o principal, tipo assim, por que o Ciro é tão valioso para o escritório para o qual ele está trabalhando? Porque o Ciro gera notoriedade e escritórios de advocacia são proibidos de fazer publicidade. Então, como ele gera notoriedade, ele está sempre publicando coisa, aí tu vai ver no meio das coisas políticas dele vai ter artigo dele para o escritório dele que te leva para o site dele e tal, entendeu? Então, assim, ele está captando, ele está fazendo trabalho para o qual hoje ele foi contratado. Entendeu? Eu vejo o Ciro dessa forma. E quando ele fala eu não serei, é porque ele está sendo pragmático, dizendo aqui, assim, ó, eu vou construir essa carreira jurídica, porque, enfim, gente, o Ciro precisa de dinheiro para pagar as contas dele, entendeu? Tipo assim, não é lançar assim porque precisa, sabe? Ele tem filho pequeno para criar, sabe? Não é fácil, entendeu? Foi trampar. O seu método Ciro foi trampar, é isso? Foi trabalhar, cara, óbvio, entendeu? Não quer dizer que não tenha relevância, não quer dizer que ele não se proponha ao debate público, que ele deixou de ser político, não quer dizer isso. Mas ele une o útil ao agradável, entendeu? E aproveita para captar. Normal, do jogo. Mas não faz sentido, Sara, você tem um capital político e você fazer nada com ele. Mas, você tem a arma na mão, você tem o capital político, você vai fazer movimento nenhum, você vai fazer zero. Você fez a vida toda, você construiu um negócio, pode até tá fraco, pode até ele achar que ele não representa corrente política nenhuma, mas ele representa, a gente tá vendo isso nas pesquisas que tá saindo. Não, e aí, por exemplo, ele tem esse capital político, ele vai fazer uma jogada, a gente não sabe qual ainda, mas vai ter. Tudo bem, mas quando ele é convidado, por exemplo, para encontrar empresários e líderes da direita, mas tem lá os empresários, entendeu? Que a ponte que ele faz aos empresários é outra coisa. Então, quando ele aí tu vai abrir o jornal, tu vê o que ele falou com os empresários. Ele não está falando de coligação com os empresários, ele está falando sobre a economia do país, sobre a forma como os contratos hoje são firmados, que ele está preocupado, porque há uma insegurança grande. Isso envolve a questão econômica, aspectos políticos, etc. Mas isso é explicado dentro de um contexto de fazer o nome, entendeu? Dele, individual dele. Entendeu?
É assim que eu o leio hoje. E é bom, Sara, ele focar na advocacia pra ele parar de ficar levando esses processinhos besta que ele fica levando aí toda hora. Deixa ele focar na advocacia, né? Agora você, Denis, faz uma síntese pode. aí de qual que você acha que é o meta Ciro. O meta, a Sara falou que o Ciro tá no meta trampando, foi trampar. E você? Meu meta é que ele vai fazer, pegar toda a ala, todo o capital político dele, vai colar junto com o... Como é que é o nome lá? Aquele outro que também foi governador do PSDB? Tasso Gereissati. Chamou ele, o Tasso Gereissati, que ele vai colar com o Tasso Gereissati nesse partido novo que vai surgir dessa fusão. Vai ser uma coisa nova, zero bala, e, apesar de ser recalchutado, é novo para todos os efeitos, né? Lá ele vai conseguir fazer uma aliança regional para poder disputar governador. Você acha que se não for governador, Ciro governador, então? Ciro governador. Eu acho que ele tem que reconstituir a base dele. Sabe quando você joga o jogo de War, aí você faz a tua base, da tua base você expande para outros lugares para poder conseguir conquistar? Sim. Eu acho que o meta é esse. A partir do momento que ele perdeu o Ceará do jeito que estava, e que toda a oposição agora, ele está junto com toda a oposição que se sente perdida, porque eles estão na capital, no governo do estado e no governo federal, né? Mas não foi o Ciro que falou que ia votar no Roberto Cláudio para ser governador? Foi. Sim, mas eu acho que é um movimento ambíguo que ele está fazendo. Mas não foi ele que declarou apoio ao pai do André Fernandes. Quer dizer, não é que ele declarou apoio, é que ele elogiou Roberto o pai Cláudio do André. Ele vai para a União, Roberto Cláudio. Ser senador, entendeu? Tipo, nem para governador, nem para senador, ele já elogiou outras pessoas, entendeu? Roberto Cláudio, assim, ó, se ele elogiou o Roberto Cláudio dizendo que ele quer que o Roberto Cláudio seja governador, ele não vai se atravessar nos planos do Roberto Cláudio. Mas ele pode chamar ele para ser vice. Entendeu? Ele já tá cavando, eu queria que ele fosse governador e ele tem todas as qualidades para ser governador. Mas aí o que o Ciro vai fazer? O Ciro se fechar com o União, aí ele pode fechar na cabeça com o PDT, entendeu? Mas o PDT não dá legenda para ele, Sara. O PDT não dá legenda para ele nesses termos. Todas as últimas vezes que eu ouvi o Ciro falar sobre troca ou não de partido, ele falou: foi a minha última vez que eu troquei de partido, eu vou ficar aqui. Então vai, conclui o seu meta, Denis, vai. Então, Ciro governador, meu meta, Roberto Cláudio no União Brasil, vice, e a aliança Senado vai ser para o PL, porque eles, como o PT está nas 3 esferas, isso aí acuou toda a oposição e eles estão se juntando para fazer uma frente ampla lá no Ceará. Então acho que esse vai ser o contexto regional de lá. E eu acho que a da disputa presidencial, talvez ele vá apoiar algum candidato, mas aí eu já acho que não consigo. Eu acho que a jogada dele é a nível regional mesmo, assim, do Ciro, né? A nível federal. Tá, vou falar meu meta, então. Tem o meta Ciro foi trampar, tem o meta Ciro governador e tem o meu meta. O meu meta é o seguinte. Eu acho que é o meio termo aí, velho. Eu acho que é o meio termo. Qual que é o meio termo? Primeiro, eu acho que tá se esperando a definição se Lula vai ser candidato ou não, né? Eu acho que essa definição é primordial para saber se o meta governador vai rolar ou se o meta Ciro presidente vai rolar, ou então se o meta Ciro vai trampar vai rolar. Porque assim, vamos fazer 3 conjunturas. Lula governador e, mano, Ciro... Governador? Lula candidato à presidência. Ciro nas pesquisas ali pro Ceará e tal. Mano, não tá indo tão bem, vai ser uma coisa meio acirrada com o PT. Essa base bolsonarista começa... Porque que acontece? A base bolsonarista lá no Ceará, eles também tomaram 3 vezes taca, né? Toda vez que vão, eles estão tomando fumo. Então, eles precisam de algum nome para poder quebrar a hegemonia do PT também, né? Então, assim, isso é um fator. Mano, se o Ciro é esse nome, então isso já cria uma predisposição para ser ele, para aparar as arestas, para ver as divergências, para conversar sobre o projeto. Então, se ele precisa se mostrar na pesquisa muito competitivo, né? Aí se ele se mostra, eu acho que vai se criando o clima pro meta do Denis, que é o Ciro governador. Agora, se de repente, por essa pesquisa, mano, não é tão diferente do Roberto Cláudio. Tipo, os números não é tão diferente do Roberto Cláudio. Pô, vai ser meio difícil. Aí essa ala meio bolsonarista vai ficar pensando assim, pô, por que a gente não vai com o nosso mesmo, que em vez de ficar arriscando nesse Roberto Cláudio, que já também não vinga, já tomou taca, o Ciro tá na mesma onda, pra que eu vou juntar com esse povo pra perder junto com eles? Né? Então pode se criar esse mundo. Criando esse mundo de, mano, Ciro não é tão competitivo no Ceará. Lula é candidato à presidência da República e o Ciro também não vira competitivo.
Aí o meta da Sara é real. Partiu trabalhar. Entendeu? Partiu, vou trampar. Então eu acho que dentro desses 3 mundos, aí agora o que eu desejaria, quero o quê, mano? Lula não vai ser candidato à presidência. Os votos do Lula migra a maioria pro Ciro. Isso aí as pesquisas mostram, né? Aí, mano, se cria nesse centro-esquerda e centro-direita, mano, eu acho que esse nome aqui é viável, Ciro Gomes é viável. E aí a gravidade começa a trazer essas... Tá, mas espera, volta à primeira parte que eu me perdi. Essa última hipótese é o quê? Em que hipótese o Ciro se torna viável? Se o Lula não for candidato. Lula não for candidato, indica o poste dele. Entendeu? Vai ver o poste, sei lá, um Haddad da vida. Tá. Mas assim, aí, nesse cenário... O Lula só vai definir se ele vai ser candidato ou não, na minha opinião, tá? Uhum. E aí eu vou ter que acolher parte da tua ideia, que é a seguinte, ó. Tá. Existe um mundo... Porque tipo assim... Por que estamos aqui ainda? Porque existe o mundo do Ciro presidente, que é o seguinte, que eu me atenho muito às coisas que ele fala, tá? Assim, tipo, não gosto de fazer muita conjectura. Mas eu lembro que uma vez o que ele falou é que ele só mudaria de posição sobre para ser candidato a presidente se houvesse, de fato, um clamor popular para isso. E isso seria muito difícil, ele falou. Sabe? Uhum. O que acontece? O Tarcísio tem até abril do ano que vem para decidir se ele se afasta do governo ou não. O Lula não precisa se afastar de nada. Sim. Entende? Então, o que acontece é que eu acho que a definição se Lula sairá presidente ou não vai depender do movimento do Tarcísio. Não, eu acho que é o contrário. O Tarcísio só vai fazer o movimento... sair para presidente... Se o Tarcísio sair para presidente, provavelmente o PT vai ir para o meta Sleepy Joe. Vai no meta Sleepy Joe. Mas aí que tá. O que é o meta Sleepy Joe? É o Biden? É o Biden, né? Tá. Se o Tarcísio não sai para presidente, provável que o Lula sai para não perder por conta da biografia dele, que ele quer manter... saindo vitorioso, e o PT vai meter ou Camilo Santana, ou Haddad, ou uma figura de equivalência, tá? Nessa hipótese, aí é que tá, parte da esquerda já desembarcou, entendeu? Parte da base popular do PT já desembarcou. E é nessa hipótese que pode ser que haja um desespero popular que caia no colo do Ciro. Essa é a minha hipótese. Tem um furo aí da parada do federal, que é o seguinte, se ele for meter o meta Sleep Joe, vai ter um problema. O Lula, ele vai segurar a candidatura dele até quase o finalzinho. Se ele for querer, se ele ver que vai perder, ele não vai sair logo. Ele vai manter o meta candidato e tal. Como ele já tá com idade avançada, já tá enfermo, quando chega lá no final, que vê assim, cara, não vai ter jeito. Vamos ter que colocar outra pessoa para perder, aí tira o Lula e tal. E nesse meio tempo, não vai ter tempo hábil pro Ciro fazer esse movimento. Porque ele vai ficar metendo, ele vai no meta Sleep Joe até não conseguir mais. E aí não vai ter a janela de oportunidade, eu acho. Mas já tem notícia... Ai, agora eu não vou lembrar a jornalista que deu essa notícia. Mas já teve o Thiago quer fazer uma bet disso aí. Espera aí, já como é que tá a odd? Que o Haddad vai... A gente leu aqui no Cisterna, inclusive, que o Haddad vai se desincompatibilizar do Ministério da Fazenda até abril, porque, teoricamente, eles querem ver se conseguem lançar o Haddad em São Paulo. Senado, né? Ao Senado. Só que essa pode ser, tipo assim, uma desculpa, entendeu? Uma desculpa para ser, ó, sai, que depois a gente vê o que faz contigo. Aí, se vem Tarcísio, eles vão meter o Sleepy Joe. Se não vier Tarcísio, vier, sei lá, um Caiado da vida, ou o Eduardo Leite, eles vão meter o Haddad, porque eles vão achar que o Haddad vai dar conta. Ou alguém equivalente, desses assim, sabe? Tipo Camilo Santana da vida. Só que esses aí perderam a base popular. Essa é a minha teoria, entendeu? É nessa perda de base popular que, no desespero, a esquerda, para ter competitividade para ganhar da direita, batendo no PT,
vai cair no colo do Ciro. E isso, se eles aceitarem a psicodelia, porque vai vir bolsonarista junto. Eu acho que, de qualquer forma, eu acho que se o Lula não for candidato, eu acho que aí o método do Ciro presidente, ele é real. Porque o cara não vai jogar esse capital político aí no lixo do nada. Aí eu tô no meta aí meio Denis. Não vai jogar no lixo do nada. E aí, esse momento de ficar segurando e só fazendo os movimentos, pequenos movimentos, igual vai Roberto Cláudio, vai não sei o quê, é tipo assim, já fazendo a movimentação, porque além o Lula segurar a candidatura, o Tarcísio entregar o cargo ou não, né? Além desses movimentos, pode acontecer também os movimentos naturais aí da vida, né? Essas que eu chamo de excepcionalidades latino-americana, né? Sempre rola, né? Igual o Alckmin hoje passou mal. Tem sempre essas coisas assim acontecendo, né? Por aí. E aí pode se criar um mundo para se. Não precisa de pressa para fazer esse tipo de movimento. Sempre tem um avião que cai. Sempre tem um avião que cai, sempre tem alguém que toma uma facada, sempre tem alguém que morre entre o vencer e a posse, sempre tem véia cagando no STF. Tem várias coisas. Alguém que é solto do nada, alguém que é preso do nada. Pois é, né? A gente nunca do sabe lado do impeachment, do lado do impeachment, de repente o outro. Né? Acontece. A gente nunca sabe os próximos passos da Polícia Federal. Exatamente, o japonês que acorda na casa dos outros, tem tudo, velho. Então eu acho que os juiz querendo ser estrela, tem de monte por aí. Inclusive eu senti a ausência na pauta, Sara, acho que não quis colocar para não sentir tristeza. O quê? Do Barroso, não quis colocar o Barroso na pauta. Ai, gente, esse assunto assim, ó. Eu imaginei, eu falei, acho que a Sara que se poupou. Essa pauta, ela se poupou. Eu já falei pra vocês, né, que esse tipo de coisa, vocês já assistiram Pequena Sereia, né? O filme clássico da Disney, tá? O desenho clássico. E aí tem a bruxa da Pequena Sereia e, assim, ela suga a alma da pessoa e a pessoa vira aquela alguinha, assim, sabe? Toda podre, assim, no chão. Lembra aquela cena das alguinhas, assim? Sim. Eu me sinto assim. E o Barroso é a bruxa, sabe? Olha. Puta. Pois é. Pariu. Então, gente, eu acho, hoje estamos nisso aí, então, 33% no meta vai trabalhar, 33% no meta governador, 33% no meta sonho o presidente, o trabalhismo vive, né? Deixa eu ver aqui, lembrando sempre aí, pessoal, esse programa passa toda quinta-feira às 8 horas da noite no canal Cisterna de Notícia, com as principais notícias do dia. Inclusive, hoje ainda vamos falar sobre Marina Silva na CPI. Eita, o bicho pegou. A crise do IOF, né? A crise do IOF que nasce e morre com o brasileirinho sendo chamado de bandido e golpista. MST pede a cabeça de ministro. Fora o inculto, né? Fora o inculto, gente. Fora o inculto. MST também aí, pedindo a cabeça de ministros. E reforma no setor elétrico, na pauta desse programa, tá? Então corre toda quinta-feira no canal Cisterna de Notícia, vai lá ver às 8 horas da noite, o melhor programa de notícias aí da internet brasileira. E de segunda-feira, eu e Fausto Oliveira apresentamos um Massa Crítica às 19 horas. Beleza? Ô, Sara, você dá um rolezinho pra nós no chat? Ai, dou. Peraí. O Gabriel Vitória falou, o Caiado é o governador mais popular do Brasil, com 89% de aprovação. Ele já passou lei de regulação de IA em Goiás.